Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, tenho o prazer de entrevistar hoje o Dr. Herbert Rosa Júnior, cirurgião cardiovascular, uma referência na cirurgia cardíaca em nosso município e em todo o norte fluminense e que certamente vai nos esclarecer questões de muitíssima importância, não só para o mundo médico, o mundo de profissionais da área de saúde, mas principalmente para os nossos telespectadores que têm dúvidas sobre algumas questões de cardiologia que são específicas da área do Herbert. Agradeço muito, Herbert, a sua presença aqui. Sei que você teve que fazer um sacrifíciozinho lá na sua agenda, mas creia que terá importância para a nossa população o que você possa nos esclarecer. Eu começaria com uma pergunta que várias pessoas me sugeriram que fizesse, Herbert, que é a importância de duas questões. Nas cardiopatias congênitas, a questão do teste do pezinho e a questão da presença do pediatra na sala de parto. Professor, primeiramente eu falo professor porque o doutor César, antes de mais nada, foi meu professor na faculdade. E eu para agradecer pelo carinho aí do convite. Tive essa honra. Tá bom, é um prazer estar aqui com o senhor. É o seguinte, antes de começar a falar nessas duas perguntas, são muito importantes, só para dizer sobre a cardiopatia congênita, né? Primeiro que é um tema que está despertando interesse nacionalmente, né? Tanto da nossa sociedade quanto do Conselho Regional de Medicina, né? Que está criando uma campanha agora em relação à realidade que está vivendo essas crianças com cardiopatias, não só no estado do Rio de Janeiro, como no país todo, né? De uma maneira uniforme. Em todos os estados da federação, a carência de se fazer o diagnóstico e o tratamento para essas crianças cardiopatas, né? E dentro dessa pergunta que o senhor me fez, foram duas situações muito importantes dentro da pediatria de uma maneira geral, que primeiro foi a presença do pediatra na sala de parto. Isso aí alterou drasticamente a assistência, aquela primeira assistência, né, ao neonato, né? A mortalidade diminuiu de uma maneira muito importante, então isso aí, a presença do pediatra realmente foi uma vitória importante aí da Sociedade Brasileira de Pediatria, nesse aspecto. Isso alterou primordialmente isso aí. Em relação ao teste do pezinho, o teste do pezinho é importante dizer, e dentro da cardiopatia congênita, ela está incluso nessa crise, né, que a gente vive na saúde pública nacional, né? Não só estadual, mas nacional. E o diagnóstico das cardiopatias, elas têm outras etapas importantes. A etapa mais importante é a presença do eco fetal, né, que ele é feito entre 28 a 32 semanas de gestação, só que é um exame que não é coberto pelo Sistema Único de Saúde. Então, normalmente, as mães, para ter acesso a esses exames, ou são mães que têm plano de saúde ou de uma maneira particular. O SUS não cobra. Então, isso aí já é a primeira dificuldade que já é imposta, né? Por quê? Porque através desse eco fetal, ele permite fazer o diagnóstico das anomalias cardíacas, né, intraútero. E a diferença reside onde? No fato de que existem cardiopatias mais simples e existem cardiopatias mais complexas. Quando a cardiopatia é mais complexa, permite ao próprio obstetra, pediatra, né, se programar para essa criança nascer num centro de referência em cirurgia cardíaca, né, neonatal e infantil, né? E o teste do pezinho, né, é importante, isso aí está sendo agregado no Sistema Único de Saúde. O teste do pezinho é um teste simples, é um teste rápido de fazer. Como é que ele consiste? A criança, quando nasce, você pega um oxímetro de pulso, que é um exame, que é um aparelho comum que tem nas unidades de terapia intensiva, e você coloca na criança e ele vai dar a saturação periférica de oxigênio, né? O normal é acima de 95%, ou seja, de 96% a 100%. Quando está abaixo disso, você pelo menos levanta a suspeita de que possa ter alguma cardiopatia e encaminha a criança para um exame mais específico, no caso seria o primeiro exame, seria um ecocardiograma, entendeu? Fora aquelas crianças que já nascem cianóticas, né, que a gente fala azulzinha, né, que por causa da baixa saturação de oxigênio pela presença da cardiopatia. Eu vou aproveitar a resposta médica, a resposta científica que o Herbert nos deu, eu vou chamá-lo de Herbert porque temos uma amizade desde a época de faculdade, para referir ao nosso prefeito algumas questões. Campos foi a primeira cidade a ter luz elétrica. Campos foi uma cidade considerada
por um presidente da República, o espelho do Brasil. Ora, por que nós vamos permitir que as crianças filhas de mães humildes não tenham acesso a esse ecocardiograma fetal, enquanto as crianças de classe média alta e de famílias mais abastadas têm esse acesso de maneira extremamente simples? Pense nisso, senhor prefeito. Pode ser uma oportunidade para que o senhor demonstre ao Estado do Rio e demonstre ao Brasil que Campos não é uma cidadezinha qualquer. Campos é uma cidade de bons médicos, é uma cidade de bons cidadãos e é uma cidade de bons prefeitos. Pense nisso. Não creia que seja tão caro. Nós sabemos as dificuldades da prefeitura, mas não creia que seja tão caro. Mas vai fazer diferença enorme na vida de muitas crianças e de muitas famílias. Pense nisso. A segunda pergunta, Herbert, desculpe-me. Não, você tocou num assunto importante. Porque a gente se enche de indignação de ver que há uma diferença na qualidade de vida das crianças filhas de mães pobres com as crianças filhas de mães ricas por causa de um ecocardiograma. Eu terminei eu iniciei minha formação em cirurgia cardiovascular em torno de 13 anos, né? Quando eu me formei, 14 anos. E terminei, e estou como profissional fora da residência já há mais de 10 anos. E desde a minha formação na residência, eu sempre gostei da parte infantil. Então, eu sempre procurei me dedicar mais a essa parte infantil, né, da cirurgia cardíaca infantil. Porque não são todos os cirurgiões cardiovasculares que operam criança. Claro. Né? Existem aqueles que só fazem adulto e aqueles que fazem os dois, adulto e criança. Né? Mas os que fazem criança é um universo pequeno dentro da especialidade. Então, assim, desde quando eu voltei para Campos, né, que eu não sou natural de Campos, mas já moro aqui há muito tempo, e eu sempre tinha esse desejo de ter uma estrutura montada para receber esse tipo de paciente. E realmente, assim, hoje no nosso município, né, Campos hoje deve ter em torno de uns 500 mil habitantes, né? Posso estar até falando um número até errado, mas é em torno disso. De 500 a 600 mil. De 500 mil habitantes. Então, é um município que já teria condições de ter um serviço estruturado para operar essas crianças. Porque hoje em dia, se a gente for analisar friamente, tanto as crianças do Sistema Único de Saúde quanto as crianças dos planos de saúde, elas não têm condições de ser operadas no município de Campos. Né? Por quê? Claro. Porque a gente, para operar uma criança dessa, a gente tem que ter toda uma estrutura por trás. Não é somente o cirurgião que faz a cirurgia e depois. Não. Você tem que ter uma UTI por trás, né? Uma UTI bem equipada, né? Para receber esse tipo de criança, com profissionais treinados. Então, assim, mas Campos hoje, pelo que ela representa para a região, né? Para o estado do Rio de uma maneira geral, acho que é o maior município do estado do Rio, né? Do interior do estado do Rio, já teria condições de absorver um serviço dessa magnitude, né, que hoje não tem. Hoje, crianças nossas que nascem no município, elas são transferidas para a cidade do Rio de Janeiro, que é o único serviço hoje que operam crianças pelo SUS, é na cidade do Rio de Janeiro. Uma pergunta, Herbert. Tem alguma cidade, além do Rio de Janeiro, no estado do Rio, no norte, noroeste aqui, que opere essas crianças? Não, hoje a única cidade que opera cirurgia cardíaca infantil é a cidade do Rio de Janeiro. Não tem nenhuma cidade do interior. Mas o ecocardiograma fetal é feito em alguma outra cidade? Não, o ecocardiograma, hoje nós temos na cidade já cardiologistas pediátricos, né, que fazem o eco fetal, entendeu? De uma maneira muito bem. Tem muito bons profissionais na cidade que fazem isso. Mas não pelo SUS? Pelo SUS também, que alguns deles, eles atendem assim, pelo SUS, eles atendem pelo SUS, não o ecofetal, né? Eles atendem pelo SUS. Não, o ecofetal não. O ecofetal o SUS não cobre, né? O ecofetal ele é ou por plano de saúde ou particular. Entendeu? Nós temos os cardiologistas pediátricos da rede, né? Atendendo as crianças de uma maneira geral, mas o ecofetal não, pelo Sistema Único de Saúde não. Nós encerramos aqui o primeiro bloco sem nenhuma alegria, sem nenhum motivo para comemorar a situação de saúde em Campos no que diz respeito às cardiopatias infantis. Retornamos em seguida com mais saúde, programa de saúde da Terceira Via.